Meu nome é Vera Santana Luz, eu sou arquiteta urbanista com experiência de 40 anos, mais de 40 anos de profissão, que inclui atividades acadêmicas como professora e pesquisadora e projetos de diversas escalas, até a escala de projetos urbanos complexos. Entre esses projetos, eu cito um projeto realizado em coautoria que se denomina Ligação Leste-Oeste. Nesse projeto, nós pudemos investigar hipóteses de desmonte do Minhocão e associamos a uma escala maior, que seria a requalificação do leito ferroviário, desde Bresser até a Lapa, podendo ser estendido, qualificando toda a paisagem em termos ambientais e socioespaciais. O Minhocão, eu defendo incontestemente o desmonte e vou tentar explicar algumas das razões mediante esses estudos e a reflexão teórica e prática a respeito. Do ponto de vista do histórico, o Minhocão, no meu entender, ele é uma aberração e um erro histórico que precisa ser solucionado pela sua supressão, simplesmente. Não me parece oportuno nenhuma outra investigação do ponto de vista de sua permanência, porque não, todas as hipóteses que até hoje me foram apresentadas, elas não se comparam à restauração do tecido urbano original. O casco histórico do centro de São Paulo, dessa região, ele é magnífico, ele é constituído por bulevares que podem ser restaurados com grande qualidade urbana e um conjunto de praças. Então a vida pública no chão da cidade, ela é incomparável a qualquer outra oportunidade, como por exemplo uma hipótese de parque suspenso. Os parques suspensos que são cotejados como exemplaridades, eles têm uma geografia urbana completamente diferente, com vistas largas e não tem essa característica de túnel fechado entre prédios, o que não constitui uma oportunidade importante. A continuidade do chão público, ela é muito mais interessante do que uma eventual continuidade superior. Isso porque os baixos do Minhocão não há possibilidade de qualificar. Sempre ficará uma caixa de ressonância de ruído, sempre ficará uma caixa de poluição, uma caixa de gases e um espaço sombrio que não se coaduna com o tecido original, porque as fachadas de todos os edifícios elas são uma forma magnífica, uma forma constituída pelo tempo. Então, a questão me parece que é de resgate histórico como medida de futuro. É possível fazer um planejamento de desmonte com baixíssimo custo, eventualmente lucro, se se aproveitarem os materiais e as estruturas do Minhocão. Em contrapartida, aproveitar esse casco construído como um suporte para um eventual parque, ele precisaria de um custo exorbitante, haja vista a comparação com outras analogias, e manutenção e restauração de uma estrutura que está em estado de obsolescência. E o desmonte consegue restaurar o território e consegue um certo reaproveitamento. O impacto desse desmonte ele é completamente absorvível, e bem como o custo, porque a gente tem a hipótese de tecnologias já testadas, já discutidas e já orçadas, para que esse desmonte possa se fazer sem uma violência do ponto de vista do dia a dia da cidade. Essa restauração, ela poderia constituir térreos ativos, fachadas ativas, alargamento de calçada, uma arborização de porte alto, porque no chão, o transporte público organizado com novos meios de baixo impacto, de consumos energéticos passivos e gentis com a cidade. A vida pública ela poderá compreender, na restauração desse território, que tem uma estrutura já bastante conveniente em termos de espaço público, com a maior inclusão para coletivos, para manifestações, para o dia a dia da cidade, para o cotidiano, e isso pode, inclusive, potencializar o morar no centro, dado que é um território bastante equipado, com infraestrutura de qualidade, e que está prejudicado, ou seja, ele está soterrado, submerso em relação a uma estrutura equivocada.
Não creio que haja nenhum argumento até onde eu posso alcançar, e perante todos os debates que já foram realizados, que eu acompanho, não vejo nenhum argumento que possa convencer que a hipótese de desmonte como medida de futuro, ao mesmo tempo que tem respeito ao passado e com as novas tecnologias urbanas que poderão ser realizadas, há a possibilidade de fazer uma requalificação de grande significado para a cidade. O que mais que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que essa minha posição ela vem desde 2006, quando foi realizado esse projeto em Coalteria. Então eu tive a oportunidade de pensar e meditar e estudar esse tema com bastante cuidado. Eu sou representante do movimento Desmonte Minhocão, não no sentido de fazer parte, mas eu sou uma consultora técnica sobre as questões urbanísticas. Com respeito a uma eventual gentrificação, que seria um problema, que toda a área da cidade onde é promovida uma qualificação, ela pode tender à valorização do território de maneira abusiva. Isso também é absolutamente realizável mediante medidas institucionais, né, legais, de controle, como qualquer território da cidade. Ou seja, não adianta a gente ter um território obsoleto para dizer que ele tem que se manter, a obsolescência não é um valor, a obsolescência é um problema, e isso é um dever cívico, e eu creio que essa outra hipótese, que seria a de restauração do tecido no chão, essa outra não, essa única, na minha opinião, ela tem também a possibilidade de ser feita em uma ou duas gestões municipais. Eu creio que um dos impedimentos que tem acontecido é porque acontecem impulsos, às vezes, de certas gestões de querer começar a inaugurar uma medida urbanística. Isso não se deve fazer, porque o problema não são os ciclos das gestões, o problema é a história da cidade. Então, quem começar a realizar esse empreendimento, mesmo que não o inaugure, ele tem a marca de uma hipótese importante necessária para a cidade.